O mel sempre foi reconhecido devido às suas propriedades terapêuticas. Os vários tipos de mel variam em função das plantas de onde é extraído o néctar. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas o Estilosantes Campo Grande também é capaz de produzir néctar das suas flores e, consequentemente, mel. Para comprovarmos se o mel da leguminosa é de qualidade e viável para o consumo humano, uma amostra do produto foi levada ao Laboratório de Alimentos, localizado na Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para realizar análises microbiológicas e físico-química do mel. Inicialmente a gente recebeu essa amostra. A amostra, da maneira que ela veio, a gente processa ela para coletar uma alíquota, que a gente chama. Então, da maneira que veio, né, da maneira que eu levei para a cabine de fluxo laminar, nós utilizamos uma cabine de fluxo laminar porque ali eu tenho um ambiente que se torna estéril. Então, eu não quero contaminar a amostra. Eu quero analisar a amostra da maneira que ela veio, do produtor, do supermercado, da onde quer que seja. Então, eu levei a amostra para a cabine de fluxo laminar e pesei 25 gramas e adicionei em 225 ml de água peptonada estéril. Então, eu deixei todo esse meio preparado, esse meio estava estéril, né? Então, ele passou por um processo de esterilização e eu adicionei 25 gramas da amostra. Como eu recebi mel mais favo, é interessante que quando eu vou realizar a análise microbiológica, eu tenho uma amostra homogênea. Então, portanto, eu pesei uma quantidade de mel e também adicionei uma quantidade de favo. A partir dessa primeira diluição, eu fiz mais 2 diluições seriadas, sequenciais. Então, eu quero saber se mesmo quando a amostra está bastante diluída, tem presença deste micro-organismo. Então, inicialmente eu fiz a pesagem, depois eu fiz as 2 diluições, né, 10 a menos 2 e 10 a menos 3, e realizei inicialmente o ensaio para coliforme, total e fecal, da onde eu retirei 1 ml dessa amostra e transferi para 3 tubos de ensaio contendo um meio de cultura que se chama LST, que é um meio de enriquecimento que vai favorecer o crescimento daquela bactéria, que de repente ela estava meio injuriada ali naquele produto, ficou algum tempo, transporte, estava com uma quantidade de oxigênio baixa. Então eu vou fornecer nutrientes e um meio favorável para o crescimento. Fiz isso tanto para a diluição, para a primeira diluições, como para as outras 2 que eu também realizei. Esses 9 tubinhos de ensaio, então, contendo 1 ml da amostra mais o meio de cultura, eu adicionei na estufa a 35 graus. Por que 35 graus, né? Então, coliformes fecais, coliformes totais, são bactérias mesófilas, ou seja, que gostam de crescer numa temperatura de 35 graus. Então, eu dei para a bactéria, para ela se desenvolver, o meio que ela precisa, água e temperatura adequada. Então, ela tem todas as condições para, se ela estiver presente no mel, que ela possa, então, estar se desenvolvendo. Então, a gente fez a primeira fase de coliforme, que é uma fase presuntiva. Até esse momento, amanhã, quando eu voltar para o laboratório para dar sequência ao ensaio, eu ainda não posso dizer se tem ou não coliforme na amostra. Uma coisa importante também para falar é que, assim, só olhando a amostra, a gente não consegue saber se tem algum contaminante, a não ser contaminante visível, né? Que não é o nosso caso aqui em microbiologia. Após esse processo, vamos para a segunda fase da análise. Com isso, eu termino o ensaio de coliforme e daí eu passei para o ensaio para determinar o Staphylococcus aureus nas amostras, onde das diluições que eu preparei, eu retirei uma alíquota de 100 microlitros e passei para uma placa de Petri que já estava estéril, né, contendo agar-BP. O agar-BP é um agar seletivo que favorece esse crescimento deste tipo de micro-organismo. Então, amanhã não, depois de 48 horas, eu analiso a placa e vejo se tem colônias típicas de Staphylococcus, ou seja, colônias que parecem um Staphylococcus, porque eu dou seguimento ao teste. Das diluições preparadas, também foi feito o teste de bolor e levedura do mel do Estilosantes. E o outro ensaio que nós realizamos hoje foi o de bolores e leveduras, onde eu também, das diluições preparadas, retirei uma alíquota de 100 microlitros e passei por uma placa de Petri estéril contendo agar-PCA com clorofenicol.
Cloranfenicol é um antibiótico que vai fazer o quê? Vai impedir o crescimento de bactérias, porque nessa plaquinha eu só quero que cresça bolor e levedura, né? Como eu falei para ti, bolor e levedura cresce em ambiente rico em açúcar, como o mel. Então, assim, eu coloquei um meio de cultura com um antibiótico que não permite o crescimento da bactéria, só do bolor e levedura, e eu vou estar, então, avaliando esse produto. Então, a gente vai terminar essas análises, bolor e levedura, para você ter ideia, demora uns 5 dias. Então, eu consigo estar emitindo o laudo microbiológico que atesta ou não a qualidade do produto recebido. Após as 3 análises microbiológicas do mel, a professora garante que qualquer um dos 3 processos pode influenciar na qualidade do produto avaliado. A partir do momento que ela tenha um resultado inadequado, ela já é considerada inadequada, né? Se eu tiver os 3, ela vai permanecer inadequada. Mas basta um, se, por exemplo, cresceu coliforme fecal na amostra, mas não cresceu bolor, não cresceu estáfilo, a amostra ainda assim é inadequada para o consumo, a gente não recomenda para o consumo. Até porque a Anvisa, que estabelece esses padrões, ela tem uma margem de segurança. Então, o alimento, por mais que a gente não queira que tenha coliformes, por exemplo, de origem fecal, que pode ser tanto fecal de origem humana ou de animal, embora a gente não queira que tenha nada na amostra, ainda assim o padrão da legislação permite uma quantidade, né, de mínima, né, nessa quantidade de amostra. Então, basta um resultado desfavorável para a gente já classificar a amostra como inadequada. E no laudo vai especificar do que foi inadequado e em que quantidade a gente observou. Transcorridas 72 horas, a análise microbiológica do mel foi encerrada. Terminando a análise microbiológica, a gente dá um segmento para uma análise físico-química, né? Porque elas podem ocorrer paralelo, né? Enquanto eu estou analisando aqui, o laboratório de química e físico-química está analisando a amostra também. Para que no final a gente não tenha não só a qualidade microbiológica como físico-química. Então, na análise físico-química vai ser identificado o teor de açúcares, a presença de substâncias estranhas, e todos esses 2 laudos juntos que vão garantir a qualidade global do produto. Está aí mais uma novidade que o Estilosantes Campo Grande pode proporcionar para o produtor rural. Para nossa grande satisfação, né, a amostra de mel analisada, encontrando-se essa amostra adequada para o consumo, tá? Então a gente pôde perceber, um dos primeiros testes que a gente fez foi para coliforme, né, coliforme total e coliforme fecal, que indicaria se houve alguma contaminação de origem fecal, ou do homem ou de algum animal, que lembra que a gente passou para esses tubos de ensaio a alíquota do mel. Outra análise que a gente fez foi para bolor e levedura, que normalmente a gente espera um crescimento de bolor e levedura numa quantidade pequena, até tem um limite permitido, mas para nossa grande satisfação também a gente conseguiu observar que não houve crescimento, né, a níveis acima do permitido de bolor e levedura. Então a gente fez 3 placas, né, com as 3 diluições, e a gente até viu a contagem de algum micro-organismo, mas em um número muito reduzido, né, 1, 2, isso para nós em microbiologia é considerado como ausente. Então o mel do Estilosantes na parte microbiológica já está aprovado para consumo? Já está aprovado. Então, hoje é emitido o laudo, e o laudo entra com um padrão de classificação adequado para o consumo, né?